Como é que está a arrecadação do São Paulo nesse ano? O JFP Santos faz pergunta super importante. Quer ver? Ó? O último balanço divulgado pelo São Paulo apresentava um prejuízo de 65 milhões de reais. Deixa eu ver se nessa divulgação a gente tinha números. Espera aí, porque agora o meu Word apareceu a mensagem e não está respondendo, né? Eita, nós. Mas vamos lá. Agora apareceu. Vamos lá. 65 milhões. Peraí. Ó, São Paulo tem déficit de 65 milhões no ano. São Paulo fechou os 5 primeiros meses do ano com prejuízo de 65,7 milhões. O orçamento previa um resultado negativo de 50 milhões de reais, tá? A dívida também cresceu bastante, eram 858 milhões em dezembro, 936 milhões em março, 954 milhões em maio. No mês de maio, o déficit foi de 19,4 milhões. Eu vou tentar descobrir quanto é que o São Paulo arrecadou. Peraí. Não tem essa matéria, que eu já até publiquei, mas eu vou mandar para uma pessoa aqui para ver se eu consigo alguma atualização sobre quanto o São Paulo... Quer ver, ó? Raul Félix, Nicola, novidade do nosso tricolor. Não falaram mais da XP, da venda de poder construtivo do Morumbi e do SPFC Bank. Abraços. Bora lá. Começar por partes. XP, não vai rolar. A XP ofereceu 1,5 bilhão de reais ao São Paulo por 30 anos, em forma de empréstimo, tá? Só que esse empréstimo teria juros de 1,1% ao mês e name rights envolvidos. Aí o São Paulo começou a fazer conta. Bom, se a gente quer um name rights de 50 milhões de reais por ano, essa é a pedida do São Paulo, tá? 50 vezes 30, 50 milhões vezes 30, 1,5 bilhão de reais. Então, o que a XP quer emprestar, com juros de 1,1% ao mês, é o valor dos name rights que eles querem de graça. Então, na verdade, os caras querem emprestar o dinheiro com juros altos e ainda ficando com os name rights. Aí o pessoal do São Paulo respondeu, ó, vocês querem os name rights do São Paulo por 30 anos, vocês colocam esse 1,5 bilhão e a gente não tem que devolver nada. Se tiver que devolver, a proposta está completamente descartada e, de fato, a proposta era ruim, tá? É que o número de 1,5 bilhão dá a impressão de que você consegue resolver todos os seus problemas, mas a verdade é que depois, para devolver essa grana, o São Paulo ia se complicar pra caramba. Venda do poder construtivo do Morumbi. Na semana passada, eu fui o primeiro a informar que o São Paulo havia fechado com a Ticketmaster. A Ticketmaster, que é parceira da Live Nation, responsável pelos shows, Ticketmaster vai ser a responsável pelo programa de sócios torcedores e também por todos os tickets para jogos e shows do estádio, beleza? A Ticketmaster concorria com a Nilce. A Nilce, que é a responsável pelo facial do estádio do Palmeiras. A Nilce, a estimativa é de que o São Paulo fature, com o contrato da Ticketmaster, 250 milhões de reais em 5 anos. Com a Nilce, o São Paulo teria direito a mais ou menos 500 milhões de reais pelos mesmos 5 anos. Só que a Nilce fazia uma exigência que o Estatuto do São Paulo não permite que esse contrato fosse aprovado, que era, quer ver, eu vou até ler a expressão para a gente trazer direitinho, né? Que tem a ver com isso que você está falando, Nilce. Aqui, ó. O São Paulo tinha oferta de 500 milhões da Nilce, mas a empresa que cuida dos tickets no estádio do Palmeiras exigia o direito de superfície do Morumbi. Em outras palavras, eles queriam usar o estádio como garantia de pagamento. E o Estatuto do São Paulo não permite. Então, a proposta da Nilce precisou ser recusada, tá? Precisou ser descartada. E com a Ticketmaster, o São Paulo fechou um acordo. Falta a aprovação do Conselho Deliberativo. Assim que o Conselho aprovar essa história, esse contrato passa a valer. E essa é uma das alternativas que o presidente Henri Massis tem para buscar adiantamentos para pagamento do Transerban e a inscrição de novos atletas. Nunca mais se falou do Marinacks no São Paulo. Vamos lá, Jota, explicar essa história. O Marinacks chegou a negociar a compra do São Paulo. A ideia dele era ter o São Paulo como um clube dele. Então, o Marinacks teria o Nottingham Forest, o Olympiacos, o Rio Ave e o São Paulo, tá? A negociação tinha avançado, mas faltava a aprovação do Conselho Deliberativo. E o Júlio Casares percebeu que no Conselho Deliberativo não aprovaria. O que eles fizeram? Bom, então vamos trabalhar com uma outra alternativa, Marinacks? Vamos trabalhar com a venda da base. A gente arrenda a base para vocês colocam dinheiro, a gente desenvolve o jogador e vocês ficam com um percentual. Bora?
Aí o Júlio foi tentar aprovar isso também no Conselho Deliberativo e percebeu que não teria aprovação. E foi aí, nesse contexto do Júlio tentando, a fórceps, transformar o São Paulo numa SAF, seja para o time principal ou para a base, que ele começou a cair. Alguém duvida que episódios como dos camarotes ou todas as outras situações de outros casos policiais que o São Paulo viveu, você acha que os conselheiros não sabiam? Os conselheiros já sabiam, só que estavam um pouco se importando. A partir do momento em que o Júlio começa a trabalhar para a venda da SAF do clube, o pessoal, opa, esse cara está ficando perigoso para nós. Precisamos tirar o Júlio Casares. Como é que a gente tira? Vamos mostrar ao público o que a gente sabe. Venda de camarotes de maneira ilegal, o cartão corporativo com R$1 milhão de gastos entre 2021 e 2025. É bem natural que os conselheiros soubessem de tudo isso. E eles começaram a vazar. Tá? Só para vocês entenderem como SAF no São Paulo é algo meio proibido. Membros do conselho são radicalmente contrários. Por quê? Porque se o São Paulo vira SAF, todos esses conselheiros se tornam absolutamente inúteis. Eles passam a não ter nenhuma serventia no dia a dia do clube, tá bom? O Fagner H1, Casares expulso. O Casares renunciou ao seu status de conselheiro e, por consequência, se desligou do quadro de sócio. Mas tem um artigo no Estatuto do São Paulo que deixa bem claro que ninguém pode pedir para sair antes de ser punido. Você está correndo o risco de ser punido, você não pode sair para evitar a punição. Então, o São Paulo continuou o julgamento do Casares. A audiência aconteceu nessa quinta-feira, lá na Comissão de Ética, e agora, no segundo semestre, os membros do Conselho Deliberativo vão ser chamados para votar se o Casares é ou não expulso, só que tudo indica que ele será expulso, tá bom? Combinado? Chegou a resposta, tá? Estou conversando aqui no início da live, o Jota tinha perguntado sobre quanto o São Paulo arrecadou na temporada. A informação que a gente tinha é de que o São Paulo tinha um prejuízo nos 5 primeiros meses do ano de R$65 milhões. E aí eu mandei mensagem para o jornalista Alexandre Gibrist, que está muito focado nessas informações aí, e o Alexandre está contando aqui que o São Paulo arrecadou nos 5 primeiros meses do ano R$308 milhões, tá? Então, o Renato SPFC, Nicola, quando será a eleição para o novo presidente do São Paulo? Fim do ano. E há um movimento grande para que o Rogério Caboclo seja, de fato, o candidato à presidência do São Paulo. O Josué, mais um a falar sobre o Colídio. O Júlio César, o que você acha da disputa do Rogério Caboclo e do Arrimacis? Cara, péssimo para o São Paulo. O Arrimacis já se mostrou, na minha opinião, incapaz de comandar alguém como o São Paulo, a um clube como o São Paulo. Tem a mínima capacidade, condução e condição, tá? Ele acabou herdando o São Paulo por conta de todos os problemas do Júlio Casares, mas, para mim, é um presidente absolutamente fracassado. Rogério Caboclo teve enormes problemas na CBF. E eu até escutava boas referências em relação à forma como ele tomava as decisões. Era um cara elogiado na CBF. E por gente que esteve trabalhando com ele. Mas foram algumas situações em que ele se colocou que causaram a sua expulsão, que eu acho que não combinam com o São Paulo. Tá bom? E aí, só para ler o que eu recebi de uma fonte hoje do São Paulo, quer ver? Ó? Deixa eu até buscar aqui. A pessoa estava me contando o seguinte, ó. A oposição quer lançar o Caboclo o mais cedo possível. Estão se ajustando com o grupo Legião do Belmonte para que o Vinícius Medeiros seja o vice. Tá? Então, Rogério Caboclo de candidato à presidência e o Vinícius Medeiros como vice. Mas o Belmonte continua falando com o Assis como conselheiro político. Então, tem essa incompatibilidade. Tá? Eu confesso que eu tinha certeza que o Vinícius Pinotti seria o candidato da oposição, né? Não sei por que o Pinotti acabou abrindo mão dessa condição. No caso, acha, Nicola, o São Paulo precisa ter um presidente tipo Paulo Nobre ou virar SAF. É um caminho ou outro, tá? Alanzinho e os Palmeiras no São Paulo é verdade? O São Paulo garante que não. Deixei o meu polegar com áudio na minha Alexa. Cara, que é chique é outra coisa, né? Obrigado, Vladimir, pelo like e pela Alexa. Nicola, você acha que para o São Paulo voltar a ser grande precisa de um aporte? Sim, e grande. Não dá para ser pequeno, não. Preciso contar que o centroavante da seleção de Curaçao e ex-parceiro de Memphis Depay quer jogar no Brasil. Eu me refiro a Jürgen Locadia.
Ele nasceu na Holanda, mas se naturalizou pela seleção de Curaçao e disputou a última Copa do Mundo, foi titular da sua seleção. Curaçao acabou caindo no grupo da Alemanha e não conseguiu a passagem para a fase de mata-mata. O jogador havia sido companheiro do Memphis Depay e tem a intenção de repetir os passos do jogador mais famoso da seleção holandesa, vindo jogar no futebol brasileiro. Centroavante de 1,92 m de altura, 32 anos de idade e que pertence ao Miami FC. Ele, inclusive, depois da Copa do Mundo, já participou de 2 partidas pelo Miami, marcando gol nos 2 jogos. Temporada atual de 15 partidas, 7 gols e mais 2 assistências, todas jogando no futebol americano. O Amaury Nunes, empresário que o representa no futebol brasileiro, consegue tirá-lo sem custos do time lá de Miami. Só para completar, contar que o Locadia já havia passado antes de chegar ao Miami, foi formado na base do PSV, ainda esteve no Brighton da Inglaterra e no Hoffenheim da Alemanha. Seu time precisa de centroavante? Já ouviu falar sobre o Locadia? Use o espaço para comentário para opinar a respeito da maior necessidade do seu clube em relação a reforços nessa janela de transferências. Combinado? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.